Já que o Rodrigo Freitas tocou no assunto trabalho, acho que em Minas Gerais há uma figura política que tem trabalhado e muito. Pegou faixa de capitão, pediu a camisa 10 e tem atuado como o grande mentor do bolsonarismo aqui em Minas Gerais, para dizer o mínimo. O governador Romeu Zema, que até então se esquivava de alguma maneira dos abraços mais efusivos ao bolsonarismo, desde a segunda-feira pós-eleição, parece ter se tornado o presidente do time aqui em Minas Gerais. Comprou as ações, tem voto majoritário, veste camisa, bate escanteio e corre para cabecear. O governador tem feito movimentos diários desde que a campanha do segundo turno começou, não apenas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à sua candidatura de reeleição, mas também de trazer prefeitos, de trazer entidades como FIENG, FAENG e pessoas que gravitam no entorno dessas entidades para que manifestem o seu apoio ao presidente da República. O quanto esse Romeu Zema, capitão do bolsonarismo em Minas Gerais, Rodrigo Freitas, tem potencial de fato para carrear se não um empate, uma virada do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, estado em que ele foi derrotado, segundo o colégio eleitoral, na comparação com o ex-presidente Lula. Guilherme, eu confesso que estou achando engraçada uma situação. É que o governador Romeu Zema, nesse segundo turno, parece estar mais empenhado pelo presidente Bolsonaro do que ele esteve empenhado na própria campanha dele de primeiro turno. Talvez até porque já se imaginava o resultado que de fato ocorreu, foi reeleito sem sobressalto, sem dificuldade, as pesquisas indicavam uma popularidade muito alta e cacifaram o nome do governador, e estou vendo um Zema muito diferente do que a gente viu até aqui. Né? Um governador que sempre... E ele mesmo, né, usou e foi questionado, inclusive por mim algumas vezes, porque que tantas e tantas vezes ele se esquivou da participação do cenário nacional, porque afinal de contas a palavra do governador de Minas ela sempre foi considerada muito importante. É o segundo estado em colégio eleitoral do Brasil, é um estado que já cedeu à República presidentes e presidentes importantes, né? Cito aqui Tancredo e Juscelino numa tacada aqui lembrando de primeiro, Itamar Franco e etc. Inclusive, por exemplo, que já foram governadores do estado também, e o governador sempre respondeu dizendo, olha, eu preciso fazer o meu, né, traduzindo aqui o que ele dizia, a minha preocupação é com o meu quintal, é com o meu terreiro, mas de repente o governador encampou para si o papel quase que de um coordenador de campanha do presidente Bolsonaro, que é uma coisa que nem no segundo turno, quando ele disputou o segundo turno em 2018, vinculado claramente ao bolsonarismo, porque fez essa vinculação no final do primeiro turno, ele fez essa movimentação toda. Penso eu, e aí não sei se estou certo nessa minha análise, que já é um passo talvez que o governador esteja dando para nacionalizar o nome dele. Até porque depois da eleição aqui em Minas, o governador se transformou em alguém que já começou a ser pensado e gestado como possível candidato à presidência da República em 2026. E faz um certo sentido se a gente pensar que, se for eleito o presidente Bolsonaro, vai ser reeleito, vai estar já no segundo mandato, não pode disputar um novo em 2026. Não se pode for disputar eleito um novo ou não pode disputar o novo? Porque as duas coisas podem acontecer. Ainda tem isso, né? Porque o novo está em vias, o próprio governador falou, até de se fundir com outro partido. Resta saber se não seria, por exemplo, o Partido Liberal do próprio presidente Bolsonaro, o que inclusive pavimentaria com muito mais facilidade um eventual caminho do governador Romeu Zema em 2026, né? Então, você tem esse aspecto de um governador que está pensando nessa possibilidade de disputar a presidência da República e que já estaria pavimentando esse caminho de alguma maneira quando ele nacionaliza o nome dele e entra efetivamente nesse embate que até então ele não vinha entrando. Ô Ricardo Correia, que olhar você tem para esse... eu não sei se eu posso dizer fantasia, porque não é exatamente essa a expressão, mas eu acho que o uniforme bolsonarista é como se o governador de Minas Gerais de fato tivesse de folga, não estava com a farda evidentemente colocada. Ela estava lá dentro do armário, nunca saiu do armário. De repente, tirou a farda, botou o cap e disse, olha, abracei o bolsonarismo